O Brasil está passando por uma transformação digital gigantesca. Mas num país com as dimensões do nosso, como garantir que todo mundo se beneficie de verdade? Bom, a resposta pode estar numa iniciativa muito poderosa, a Infraestrutura Nacional de Dados, a IND. Vamos mergulhar em como essa rede de informações está, de fato, remodelando o futuro do Brasil. Para a gente entender o cenário, vamos começar pelo desafio central. Este gráfico mostra uma realidade que salta aos olhos. Enquanto 93% das casas na região sul têm acesso à internet, lá no Nordeste esse número cai para 67%. Isso não é só uma estatística, não. É uma barreira real que limita o acesso a oportunidades e serviços essenciais para milhões e milhões de brasileiros. E aqui que a gente encontra um paradoxo. O governo federal fez um trabalho incrível, digitalizando quase 90% dos seus serviços, o que gera uma economia de bilhões. Só que esse sucesso a nível nacional não se traduz automaticamente em benefícios para todo mundo, especialmente quando o acesso digital é tão desigual. Isso acaba criando um obstáculo enorme para os governos estaduais que estão ali na ponta, tentando servir suas populações da melhor forma possível. Então, como é que o Brasil está enfrentando esse desafio? A resposta é uma solução estratégica e bem ambiciosa. A Infraestrutura Nacional de Dados, a IND. Vamos entender o que ela é e como ela pretende fechar essa lacuna digital. Pense na IND como se fosse a espinha dorsal digital do país. É um projeto federal criado com 3 objetivos principais. Primeiro, organizar a quantidade imensa de dados públicos que existem. Segundo, padronizar esses dados para que eles conversem entre si. E o mais importante, democratizar o acesso a essa informação. O objetivo final é ter um ecossistema de dados onde a informação flui de forma livre e segura. E os objetivos são muito claros e, vamos dizer, bem ambiciosos. Primeiro, usar dados para tornar os serviços públicos mais inteligentes e eficientes. Segundo, dar às pessoas as ferramentas para fiscalizar o governo e participar mais ativamente das decisões. E terceiro, usar esses dados todos para impulsionar a inovação e o crescimento no país inteiro. Mas como é que uma ideia tão grande assim funciona na prática? A IND é construída sobre 4 pilares fundamentais que garantem que todo o sistema seja robusto, seguro e, claro, eficaz. A estrutura da IND se apoia em 4 pilares essenciais: governança, que é o que define as regras do jogo; interoperabilidade, que conecta os sistemas; um catálogo, para organizar a informação; e segurança, que protege tudo isso. Vamos ver rapidinho como cada um funciona. Começando pela governança. Este pilar basicamente estabelece as regras do jogo. Ele define quem pode acessar quais dados, como eles devem ser compartilhados e quais são os padrões éticos que precisam ser seguidos. É a base da confiança, sabe? Garante que todo o sistema funcione de um jeito transparente e seguro. A interoperabilidade talvez seja o pilar mais transformador de todos. Pense nela como um tradutor universal para os sistemas do governo. É ela que permite que o banco de dados da saúde converse com o da educação, por exemplo, e se quebra silos e elimina muita burocracia, como aquela necessidade de ficar apresentando várias vezes documentos que o próprio governo já tem. Em seguida, temos o pilar do catálogo. Porque afinal, de que adianta ter um monte de dados se ninguém consegue encontrar, não é mesmo? O catálogo funciona como uma grande biblioteca digital que usa um padrão chamado DECAT-PR para organizar tudo. Isso torna os dados públicos fáceis de achar e de reutilizar por qualquer pessoa, desde um gestor público até um empreendedor. E, por último, mas de forma alguma menos importante, o pilar da segurança. Com tanto dado circulando, a proteção é fundamental. A IND implementa medidas super rigorosas como criptografia de ponta e controlos de acesso para garantir que as informações fiquem confidenciais e seguras, protegendo a privacidade de todo o mundo. Ok, tudo isso soa muito bem na teoria, mas qual é o impacto no mundo real? Vamos ver agora alguns exemplos de como a IA já está fazendo a diferença na vida das pessoas. Olhem bem para este número, uma redução de 94% nos casos de dengue. Não é um erro de digitação. Esse é o poder dos dados aplicados a um dos maiores desafios de saúde pública do Brasil. Mas como isso foi possível? Aqui a gente vê o poder da interoperabilidade em ação.
No Rio de Janeiro, a Fiocruz combinou dados de várias secretarias diferentes, saúde, saneamento, meio ambiente, e com isso conseguiu criar mapas de calor dos focos de dengue. Com essa informação na mão, eles puderam direcionar as equipes de saúde para as áreas mais críticas, o que resultou naquela queda impressionante de casos. Outro exemplo poderoso vem lá do Ceará. Lá, a integração das bases de dados da polícia com as do Detran está acelerando investigações, ajudando a identificar suspeitos e a localizar pessoas desaparecidas muito mais rápido. É um exemplo claro de como o compartilhamento de dados pode melhorar e muito a segurança pública. E não se trata só de emergências. No Rio, a análise de dados de GPS dos ônibus noturnos permitiu otimizar as rotas. Isso garante que o transporte público atenda melhor às pessoas que dependem dele, especialmente à noite. São pequenas mudanças baseadas em dados que têm um impacto enorme no dia-a-dia. Fica bem claro que os benefícios da IND são enormes e atingem todos os setores da sociedade. Vamos resumir então quem é que ganha com essa revolução de dados. Para o governo, os ganhos são gigantescos. As decisões passam a ser baseadas em evidências, não em achismos. Os custos diminuem, porque os Estados podem compartilhar soluções que deram certo, em vez de cada um começar do zero. E a inovação se espalha muito mais rápido pelo país. O setor privado também se beneficia enormemente. A IND funciona como um verdadeiro motor de oportunidades. O acesso a dados públicos abre portas para a criação de novos produtos, novos serviços, permitindo que as empresas entendam melhor o mercado e inovem de maneiras que antes seriam impossíveis. Pense em startups criando aplicativos com dados de transporte público ou em empresas analisando tendências económicas. E, por fim, o benefício mais importante de todos, que é para a sociedade. A IND fortalece a democracia. Ela capacita as pessoas com informação, permitindo uma participação mais ativa. Ajuda a combater a desinformação com fontes de dados confiáveis. E, acima de tudo, torna o governo mais transparente e responsável perante as pessoas a quem ele serve. Ao unificar o Brasil através dos dados, a IND não está só resolvendo problemas de hoje, ela está destravando o potencial para enfrentar os desafios do amanhã. A questão que fica é, com essa ferramenta tão poderosa em mãos, qual deveria ser o próximo grande desafio a ser superado pelo Brasil?